vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Mais uma vez, Criador, nós nos dispomos à sua inteira vontade para que o povo seja abençoado através da sua palavra, que para nós ela é mais importante que tudo. Queremos reverenciá-la a cada instante, porque sabemos que a palavra é Deus. Opera em nós com uma limpeza no espírito, no corpo, na alma, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos aqui meditar um pouquinho o mais perfeito tabernáculo. Antes de começar nesse sentido, deixa eu ler, vou repetir um parágrafo. Como poderei vencer? Parágrafo 22. Mas aquilo não prejudicará o rapto. Agora, vê? Não. Eles vêm primeiro então, e os mortos vêm primeiro. Privilegiados são aqueles que seguem em frente. Eles vêm primeiro. Vêm nós, os que estivermos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que dormem. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e com eles seremos tomados juntos. Vem, aqueles vão primeiro, são privilegiados sobre os que estão vivendo. Amém. De toda maneira, tanto aqueles que dormem no Senhor, como aqueles que estarão
vivos para o arrebatamento, os dois são beneficiados. É escriturístico, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Agora, isso nós já sabemos que já aconteceu. A trombeta já soou. E só está precisando aparecer esses que partiram. Quando eles aparecerem, a Bíblia diz que nós vendo eles, nós seremos transformados. Hora que ver os que já partiram. A maioria de nós pode ficar com medo, né? Mas a necessidade de ver e não ter nenhum medo de ver aqueles que já partiram, porque esta é a causa da nossa transformação. Como diz o profeta, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados no abrir e fechar de olhos e com eles seremos tomados juntos. Bem? Amém. Eu creio que a vida de cada filho de Deus está baseada nisso. Nós cremos que ele morreu, cremos que ele ressuscitou, cremos que ele veio no monte pôr do sol como filho do homem, cumprindo Mateus 24, 36 em diante, e nós cremos que ele virá arrebatar a igreja, arrebatar seus filhos. Agora nós temos que notar aqui estes tabernáculos. A gente vai ler mais sobre 2 tabernáculos. O terceiro é a igreja, que ela vem se preparando durante todas as eras. Mas a gente sabe que ela não conseguiu ser o tabernáculo também. Mas aqui está, preste atenção, que Deus vivia na arca. O tabernáculo do Velho Testamento era quase igual aqui o nosso tabernáculo. Ali fora era o átrio exterior. Aqui era o lugar santo. E atrás, que era um véu, atrás ficava o Santo do Santo. Agora, Deus estava lá atrás. Deus não estava no átrio, por isso o crente que está no átrio, ele pouco sabe de Deus. O crente que está aqui, no santuário, pouco sabe. Porque lá o irmão Brano ensina que foi iluminado pela luz do sol, a lua, as estrelas, que é ali fora, é o átrio exterior. Aqui dentro é iluminado pelo castiçal. Hoje nós temos energia, né? Mas era iluminado pelo castiçal, que era cheio de azeite e que tinha 7 lâmpadas. Cada lâmpada daquela estava representando também uma era da igreja. Então, quando chegava um tempo, aquele pavio, ele criava sempre um caroço na ponta. Vocês que já tiveram esta luz de lamparina em casa sabem. E ali mesmo que era do azeite, mas tinha esse caroço na ponta, você tem que puxar e aparar. Quando tem aquele caroço, então ficava turvo. Falta luz no tabernáculo, certo? Lá fora ainda tinha aquela luz, que é do sol, da lua, das estrelas, dos astros. Mas dentro, no santo lugar, era apenas a luz do castiçal, do candelabro, que clareava o local onde a igreja reunia. E atrás, que ninguém podia entrar atrás daquele véu, senão o sumo sacerdote, com uma vasilha de sangue, para espargir no altar lá atrás. E lá atrás já tinha a Arca da Aliança, que é onde Deus vive, a presença de Deus. Ali atrás era a glória da Shekinah,
mas não podia ficar sem o véu, que o irmão Brana disse que era de texugo, este véu que separava o lugar santo dos santos, certo? Aí você tem que olhar para a sua vida também. Você está em corpo, e espírito e alma. Você, no corpo, que luz você tem? Simplesmente aquilo que os seus olhos veem, é o natural. Se você está no espírito, você tem uma luz melhor, mas ainda não tem a presença de Deus como deve ter. Quando você entra no Santo do Santo, que naquele tempo só o sumo sacerdote podia entrar, mas de Jesus para cá, todos nós podemos entrar, porque quando Jesus morreu, diz Mateus 27, verso 50 em diante, que rasgou o véu do templo de alto a baixo. Então o véu do templo não foi rasgado por homem ele rasgaria de baixo para cima, mas o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou aquele véu. Aquilo era era uma arca que existia lá atrás, no Velho Testamento, no tabernáculo. Ali tinha onde Deus vivia, naquela arca. Agora Deus mudou de tabernáculo. Naquele tabernáculo, o povo teve os seus encontros, mas Deus tinha que mudar para trazer um tabernáculo mais perfeito, como nós lemos aqui em Hebreus, este tabernáculo. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Então, se aquilo representava o lugar que Deus morava e ainda não era perfeito, porque a perfeição já vem caminhando para a segunda etapa, que aí Deus tinha um outro tabernáculo. Não era aquele tabernáculo lá atrás, que quando foi construído, mesmo o templo, quando foi construído, não tinha nem barulho de martelo e de serrote. Você pensou bem que tipo de construção era aquela? A bagunça que nós fazemos para construir um banheiro, para construir qualquer cômodo pequeno. Aquele templo foi construído sem barulho. Aquilo já estava apontando para um corpo que viria, que seria o outro tabernáculo. Tabernáculo é corpo. Lá era o lugar que Deus morava, na arca, ali atrás. E ali tinha a vara de Arão que reverdeceu, foi posta aquela vara seca lá, e ela reverdeceu aquela noite, floresceu e deu frutos, de uma noite para o dia. Isto é para representar a nós que um cristão, ali fora, aquele cristão dominado pela carne, ele não tem luz suficiente. O cristão que é dominado pelo Espírito aqui dentro, no santuário, também tem uma luz que de vez em quando ela quase apaga. Mas o lugar próprio para nós os cristãos viver é naquela luz do Santo, onde existia a glória de Deus, conhecida como a glória da Shekinah, que iluminava ali continuamente e que dava vida até uma coisa morta que foi posta, aquela vara representando o sacerdócio levítico, e de uma noite, porque as demais varas não deu fruto, mas a vara de Arão deu fruto, porque o movimento sacerdotal viria daquela tribo de Levi, da tribo de Arão. Então, aquilo aconteceu que aquela vara floresceu e deu frutos, deu amêndoas. Isto é um crente na presença de Deus. Irmãos, a gente não pode viver a vida inteira na presença de Deus e não ter mudança. Acho que a gente tem que pedir a Deus para mudar a gente. A vida toda vive na presença de Deus, falha todo mundo tem, mas precisa haver uma mudança. Precisamos mostrar
que verdadeiramente não estamos vivendo no átrio exterior, nem no átrio interior, mas estamos no Santo do Santo, onde a presença de Deus é contínua. Sabe aquele crente que sente Deus o dia inteiro, dia e noite? Ele está no trabalho, ele está pensando nas coisas de Deus. Porque você sabe que o do mundo está lá no trabalho, está pensando em jogo, está pensando em mulher, pensando em futebol, a coisa era toda, né? Não que você não pensa também, é uma parte natural sua, mas o que vive só ali no átrio exterior, que é como uma pessoa do mundo, ela não tem uma mudança para que possa pensar pelo Espírito e aqui dentro do lugar santo ter uma luz mais contínua do que aquela ali do átrio exterior. E depois o crente tem que saber que ele precisa de uma luz melhor ainda, e esta está atrás do véu. Por isso Deus rasgou o véu no dia que Jesus morreu, porque Jesus era o tabernáculo daquele tempo, certo? Ele era a morada de Deus. Deus já não está hoje morando dentro de um templo. Você pode ver que o templo, mesmo que Salomão construiu, e logo veio para o Novo Testamento, 70 anos depois de Cristo, eles derribaram o templo. Então, Deus não está mais naquele templo natural, feito por Salomão ou por quem quer que seja. Deus não está mais. Por isso, ele não tratou mais com os judeus, depois que os judeus o rejeitaram na cruz. Ele tratou com os gentios, em Atos 2, que ele tratou com os gentios e não mais com os judeus. E algum judeu entrando. Só que quando esse judeu está entrando, ele não pode entrar com o pensamento lá do átrio, lá do Velho Testamento. Ele não pode pensar, eu vou entrar, eu vou estar aqui com a glória da Shekinah, e uma arca, naquele tempo era uma arca, conhecida a Arca da Aliança, mas depois no Novo Testamento, o corpo, a arca, o tabernáculo era um homem, era Jesus. Deus habitou em Jesus, certo? Bom, já estou falando que eu tenho aqui escrito no parágrafo 90 e 91, Hebreus capítulo 5 e 6, pregada pelo nosso profeta William Branham. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, seu próprio tabernáculo, sua carne, veio. O velho tabernáculo, você observou que o velho tabernáculo tinha um véu que escondia a arca onde Deus vivia? Tinha o véu. Quantos sabem disso? Claro, bem, aquele velho tabernáculo feito pelo homem. Aqui, as cortinas de peles tingidas de bode e assim por diante, onde fez um tabernáculo para esconder a presença de Deus. Quantos sabem que somente um homem podia entrar ali uma vez por ano? Claro, este era Arão, estava ali uma vez ao ano, e ele tinha que estar ungido. Isso tudo leva cada um de nós, pregadores, a saber que se temos que trazer uma mensagem para o povo, nós precisamos ter entrado neste tabernáculo para poder receber a unção para trazer isto para o povo, porque o próprio Arão tinha que estar ungido, certo? Ele tinha romãs, campainhas em sua vestimenta, que ele andava e aquilo batia, e era como dizer: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Porque se aquilo se silenciava, o sacerdote tinha morrido lá dentro, e ninguém podia entrar ali atrás do véu para tirar o sacerdote. Então o sacerdote era amarrado numa corda, ele já entrava, porque ninguém tem aquela segurança, você vai entrar e vai voltar, certo? Então pode que não volta esse sacerdote. Pensa bem, isso aponta para uma vida, a vida de cada um de nós pregadores, para poder entrar atrás do véu
que hoje é a terceira puxada, extrair o maná, a palavra, a mensagem e entregar para o povo. Precisamos desta unção. Amém? Então cada um de nós, eu creio que pregadores, está dizendo: Pai, me dê esta unção. Que o Senhor me dê o privilégio, porque não é entrar mais lá atrás no Velho Testamento, no templo de Salomão, ou no tabernáculo no deserto. Não, não é mais agora você entrar com a sua força, ou por uma tribo, porque você não é de tribo, você é um gentil, por onde Deus está agora tratando individualmente. Amém. Quantos sabem? Volta aqui. Ele tinha que ter fogo em sua mão. E se ele fosse sem aquilo, ele morreria logo que passasse por aquele véu. Ele cairia morto. Ele devia estar ali e acender estes castiçais e aspergir o lugar de misericórdia, o qual chamava o sangue da morte que substituiu. Como? Então Cristo devia vir para cumprir isto. Então neste lugar santo, onde o sacerdote encontra com o povo, ele tem que tirar fogo do altar e acender os 7 pavios, que são as eras da igreja. Acende os 7 pavios para dar luz. Por isso é chamado em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, eles são estrelas. E a estrela dá luz, não própria, mas reflete a luz de Cristo, a luz daquele perfeito tabernáculo, o perfeito tabernáculo que todos pensavam, os judeus, era o de Moisés. Aí, o mais perfeito tabernáculo, Paulo veio e escreveu aos hebreus, que era para direcionar também aqueles crentes hebraicos, para eles saber que não era o tabernáculo que foi do tempo de Moisés, mas que agora era outro tabernáculo. E aqui tinha, deixa eu repetir, o velho tabernáculo tinha um véu e escondia a arca onde Deus vivia. E aqui vem um outro tabernáculo, que era um corpo agora. Deus escondido atrás de pele. O véu, o corpo é o véu, é a pele. Como teve no Velho Testamento, que era pele de animal, o sangue era de animais, agora veio para o Novo Testamento, a pele era humana. Deus humano, Deus chamado Jesus Cristo. Ali estava a pele humana, para poder mostrar que Deus estava atrás daquele véu, daquela carne chamada Jesus. Por isso você não tem que ter Jesus apenas como um filho. O filho é a manifestação, só para você ver, porque Deus você não pode ver, porque Deus é Espírito. Então Deus fez um corpo no qual você possa olhar e ver. Por isso Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Então, vamos prosseguir um pouquinho. Ele cairia morto. Isto, ele deveria entrar e acender esses castiçais e aspergir o lugar de misericórdia, o qual clamava o sangue. O 91 diz: mas Deus então se tornou outro tipo de tabernáculo. Aquele do Velho Testamento era um tipo de tabernáculo, onde Deus vivia, até que viesse esse outro tipo de tabernáculo, que é humano, para Deus poder operar. Escute o que o irmão Brand disse. Quem era então aquele tabernáculo? Jesus. E Deus estava dentro de Jesus, e ele estava escondido, porém ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de suas expressões. Cristo, Deus revelado, Deus visto. Quem me vê a mim, vê o Pai. Era Deus em carne. Ele disse: não sou eu quem faço as obras, é meu Pai que habita em mim. De mim mesmo nada faço, mas faço o que vejo o Pai fazendo. O Pai em mim, me mostrando estas visões, e então vou e faço exatamente o que o Pai diz para fazer.
Compreendeu você isto? Amém? Vocês estão compreendendo alguma coisa? Deus estava dentro de um corpo humano. No Velho Testamento, Deus estava dentro da arca, certo? Dentro da arca, ali a glória da Shekinah, a presença de Deus, contínua. Mas aqui no Novo Testamento, Deus estava dentro de um corpo humano, não atrás de peles tingidas de bodes, mas estava vivendo, movendo. Deus tinha mãos. Ali atrás era pele só de animal. Mas agora, além da pele, Deus tinha mãos. Deus estava dentro de um corpo humano, não atrás de peles tingidas de bode, mas estava vivendo, movendo. Deus tinha mãos, Deus tinha pés, Deus tinha língua, Deus tinha olhos, e era Cristo. Amém? Ali estava Ele. As pessoas deveriam caminhar até chegar no nosso tempo para ver a manifestação de Deus outra vez. Agora, esse Deus que é o tabernáculo, quem me vê a mim vê o Pai, ele voltou para o Pai. Ele mandou o Espírito Santo, que era ele mesmo em forma de Espírito, que como pessoa ele não podia estar dentro, como pessoa ele estava com as pessoas, mas ele precisava estar dentro. Para estar dentro, ele teve que voltar a Espírito, para no dia de Pentecostes ele estar dentro daqueles crentes. Amém? Eu creio que isso é uma matéria de muitos anos atrás, que nós já falamos, mas isso aqui faz bem. Ele era, Jesus, me perdoe, eu estou... Você sabe o que o sangue vem? O sangue através do sexo masculino é que o sangue vem. Então alguém diz, Jesus era um judeu. Ele não era judeu. Somos salvos pelo sangue judeu? Não, não somos. Se formos salvos através de sangue judeu, ainda estamos perdidos. Jesus não era um judeu, nem mesmo ele era gentil. Ele era Deus. Deus o Pai, o Espírito, o invisível. Ninguém nunca viu Deus, mas o único gerado do Pai o fez conhecer, que foi o Filho que foi gerado. Aí quem me vê a mim, aí eu quero ver o Pai. Olha em Jesus. Ninguém vai ver o Pai como pessoa distinta, maior do que o Filho. O Filho é manifestação de corpo, por isso que você fala em Pai, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Porque o Filho era apenas o corpo onde o Pai, o Espírito morou. Mas quando aquele corpo que era próprio, um corpo que era o tabernáculo mais perfeito, para poder nos salvar. Hoje nós temos que estar em Cristo. Já não é mais entrar lá no tabernáculo dos hebreus. Entende? Já não é mais entrar no tabernáculo onde o véu do templo rasgou de alto a baixo. Mas é estarmos em Cristo, o qual ele foi rasgado, o corpo dele, a carne dele foi rasgada para que pudéssemos ver Deus nele. E muitos olharam nele, não viram Deus e mataram ele e disseram, tu és Beelzebu. As pessoas nunca, irmãos, se não viram nem Jesus perfeito, a gente pode fazer o que for na terra. Nós não vamos satisfazer um ou outro. Só Deus, porque é pela perfeição dele que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos porque nós fazemos obras perfeitas. Nós somos perfeitos porque nós cremos que o sangue de Jesus Cristo nos aperfeiçoou, certo? Não é questão nossa. Tira nós de cena. Nós somos um pecador. Carecemos da misericórdia divina. Ninguém nunca viu a Deus, mas o único gerado do Pai o fez revelar. Ele manifestou Deus, o que Deus era. Agora, 95, a mensagem é Hebreus capítulo 5 e 6.
95. Agora, a sua igreja está suposta a manifestar Deus. Então Jesus saiu de cena. Jesus deixou o mundo. Por isso que ele diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele disse que ia mandar outro Consolador, o Espírito de verdade, que estará sempre convosco. Porque ele não podia estar. Ele estava com eles, mas não podia estar neles. Por isso, ele mesmo mostra, vim de Deus e volto para Deus. São João 13, ele mostra isso. Ele veio de Espírito, tornou carne, voltou a Espírito. Irmão Brana prega sobre isso, que as pessoas precisavam ter essa inteligência para não ficar crendo em dualismo, que é dois. Outros creem que é três, outros creem que é dois, que Jesus é simplesmente um filho e que ele não é Deus. Enquanto a Bíblia diz que esse filho que nos nasceu é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Você entra em confronto com Isaías 9:6, quando você não admite que esse filho é o próprio Deus. Ali estava em carne, ele era o véu. Corpo que você viu era o véu, e este véu sempre o povo vê erro nele, até em Jesus viu. A gente não gosta que os outros vejam erro na gente, mas até em Jesus foi visto. Então vai ver em mim, vai ver em você, em qualquer irmão, vai ver nos nossos filhos. Nós temos que saber disso. Não é questão, a gente vive aquela vida tão santa que ninguém possa pôr o dedo e dizer, você tem pecado. Jesus, depois que eles fizeram o que fizeram com ele, ele ainda disse para eles, quem de vocês pode me convencer de pecado? Mesmo sem saber, eles diziam, mas ele tem Beelzebul. Ele tem o maioral dos demônios. Ele tinha Deus, o maioral de tudo. E ele, com aquele tabernáculo, era o maior tabernáculo de Deus, onde Deus pôde habitar. Acima do tabernáculo do Velho Testamento, que era feito por mãos. Mas este aqui não foi feito por mãos. Esse tabernáculo, esse corpo de Jesus Cristo, não foi feito por mãos. Aquilo ali foi gerado por Deus, não foi feito por José, não foi por Maria. Maria foi a incubadora, o gens, tudo foi Deus, o óvulo, tudo foi Deus. Por isso a Bíblia diz que ele era Deus. Se o óvulo fosse de Maria, então Maria seria uma deusa. Por isso ele nunca chamou Maria de mãe. Você lê a Bíblia, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Não aqui o teu filho. Porque ele não era filho dela, através de sangue, através de óvulo, através de genes de José. Não, seria algo natural e não podia salvar ninguém. Mas aquilo ali foi um nascimento sobrenatural. Genes de Deus, criativo. Óvulo de Deus, criativo. Deus cria e dá aquele óvulo para Maria, certo? Ele cria e dá aquele genes também para unir aquele óvulo para formar a criança que comportaria Deus. Deus estaria andando em dois pés quando Deus era espírito, mas agora ele estava andando em dois pés. Mas Deus não queria apenas isso, ele fez esse trabalho, esse grande, maior tabernáculo, ele fez, para que nós pudéssemos também tornar um tabernáculo no qual Deus viesse morar. Como Jesus saiu de cena, então teria que a igreja ser o tabernáculo. Está aqui, 95 agora, a sua igreja está suposta a manifestar Deus para mostrar o que é Deus. Jesus mostrou o que era Deus. A igreja tem que estar agora suposta a manifestar Deus. O que é Deus? Algo que está vivendo dentro de você. Por isso de fora eles enganaram com Jesus. Por isso chamaram ele de Beelzebul.
e era Deus. Da mesma forma, qualquer um de nós podemos agir bem o quanto for. Eu olharei para você, ainda verei erro. Você olhará para mim, ainda verá erro. Como seres humanos, pois no corpo eles não viram Deus nem em Jesus. E era Deus. E esta é a forma espiritual que a igreja hoje torna um tabernáculo, que é um corpo, onde Deus mora. Deus não mora em todos os tabernáculos. Deus não mora em todas as igrejas. O engano do povo era isso. Deus já começou limitado no Velho Testamento num tabernáculo para uma nação. Quando ele passou para os gentios, ele teve o seu tabernáculo, Jesus, para todas as nações. Todos os gentios, um tabernáculo. Se você quer Deus, quer ver Deus, olha naquele tabernáculo, o maior tabernáculo, porque foi gerado por Deus e não pelos homens. Não foi feito pela mão humana, como foi o do Velho Testamento. E agora chega no tempo da igreja. A igreja não conseguiu cumprir o seu papel. Você vê que ela começou no Pentecostes, ela caiu na era de Pérgamo, ela já errou, ela esfriou o seu primeiro amor na era de Éfeso, a primeira era da igreja. Deus já vem dizer: eu tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Quando você casa, talvez dentro do primeiro ano, você já dá problema. E quando casa, no primeiro ano, ali era a igreja, a primeira era da igreja, Éfeso. Deus falou: eu tenho contra ti isso aí, que abandonaste o seu primeiro amor. Você já não demonstra o amor que demonstrava antes, quando você me aceitou. Eu fico perguntando se nós fazemos a mesma coisa. Se alguma demonstração nossa, mesmo do casamento, de amor, se há alguma demonstração, até o tempo que estamos vivendo, que tipo de amor tem, porém, contra ti, que abandonaste, que não tens feito o que faria, o que fizeste nos primeiros anos de casamento? Tenho, porém, contra ti, crente, que você já não é como aquilo que você recebeu anos atrás. Eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, o primeiro encontro. Eu não sei como você sentiu as primeiras vezes que eu aceitei Jesus, lá em 1965. Como era bom. As primeiras vezes que a gente falou línguas estranhas, olha, parecia que estava subindo para o céu. Isso daí é o início. E é exatamente depois disso que Deus vem dizer: eu tenho contra ti, que você foi um fogo naquele tempo, quando você me aceitou. Você foi um fogo naquele tempo, quando você casou aí com seu marido, com a sua mulher. Mas hoje você é uma geladeira. Hoje, crente, você é uma geladeira. Tenho contra ti que abandonaste aquele sentimento de amor, de compaixão, que está próximo sempre. Aí, o que Deus teve que fazer? 7 eras da igreja, e já corrigiu da primeira, e veio vindo, e a igreja foi perdendo luz, até entrar na era das trevas, em Tiatira. Aí teve mais de 1000 anos de trevas, e Deus veio: eu vou começar a dar um pouquinho de luz, levanta Lutero, mais um pouquinho de luz, levanta Wesley. Aí vieram os pentecostais. Se você olhar no gráfico das eras, você vai ver que só tem uma luzinha, um risquinho de luz na era de Laodiceia. É muito pouca luz que tinha. Aí Jesus estava do lado de fora, e nós tivemos que sair fora da era de Laodiceia para poder encontrar com ele. E fora da era de Laodiceia, ele revelou os selos. Ele saiu do trono quando ele saiu da era de Laodiceia. Ele saiu do trono, ele não podia interceder por eles mais, porque já tinha intercedido até a última era,
quando Deus faz isso, na última era ele vem e faz seu trabalho intercessório final, porque isso já foi feito lá no princípio. Ele vem apenas arrematar aquilo com o movimento pentecostal. E a irmã dá um profeta. Outra vez, meu irmão, minha irmã, um novo tabernáculo agora. Agora não é apenas o mais perfeito tabernáculo. Agora é um novo tabernáculo. Depois disto, novo tabernáculo, quando ele veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, e ele desceu sobre aquele novo tabernáculo. Um homem simples como os outros, que podia ser chamado de demônio, de falso, como é chamado até hoje, e como tem aqueles que crê no diabo, que chama também Jesus de falso. E Deus continua a sua obra, e aí vem o irmão Brana, aquele tabernáculo, aquele templo onde Deus operou, onde Deus criou esquilos. Não é o homem que cria, gente, é Deus que estava dentro do tabernáculo, dentro do corpo de William Brana. Haja esquilo, e houve esquilo. Peixinho, eu te dou a vida em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus está dentro daquele tabernáculo agora, dentro do tabernáculo chamado Brana. Era um novo, perfeito tabernáculo. E tão perfeito que Deus quis fazer isso, refletir através do número 7. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-M. E aí nós chegamos até o nosso tempo, que William Brana foi a habitação de Deus, onde Deus operou maravilhas, usou um homem para poder refletir a Ele mesmo nesse tempo final, através de um novo corpo. Guarde bem, Brana não era o corpo de Jesus, não. O corpo de Jesus era o tabernáculo, certo? Brana é o novo tabernáculo. O corpo, véu de carne, você tem que entrar atrás daquele véu. Apocalipse 10, de 1 a 7, vai atrás daquele véu, toma os mistérios. Você entrava atrás do véu. Aqui no tempo de Jesus, quando ele morreu, atrás do véu já foi tudo aberto. A arca, que ninguém podia entrar lá para ver, agora já podia. A vara de Arão que reverdeceu, agora você pode ir lá atrás e ver. Só que Deus já tinha tirado toda a virtude daquilo e passado ao corpo humano, que era o tabernáculo de Deus entre os homens, chamado Jesus Cristo. Mas veio durante todas as eras, e Deus não pôde expressar na sua totalidade outra vez para um novo corpo, para um novo tabernáculo, durante as 7 eras. Mas ele prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse tocando a sua trombeta. Agora, irmãos, o que é o 7º? Última trombeta. Quando ele tocasse a sua trombeta, sua mensagem, já tocou, já pregou. E só de você saber que desde o tempo do irmão Brana, quando ele tocou a trombeta, os mortos ressuscitaram. É o que nós temos, é o penhor. O penhor é que o primeiro pagamento, a segurança, a certeza de que isso pertence a nós. Quando ele tocou a sua trombeta, última trombeta, os mortos potencialmente estão ressurretos, não só daquele tempo, irmãos, mas todos os demais que creram desde 65, que ele pregou suas últimas mensagens, desde 65 para cá, todos aqueles que partiram, eles partiram vendo estas coisas, vendo esta mensagem, eles já têm o penhor da ressurreição, isso é a segurança de que eles creram na mensagem do profeta e eles vão ressuscitar, porque a última trombeta já soou. Você não vai esperar ela soar, porque ela já soou através do profeta
que foi o corpo novo do Senhor Jesus Cristo. Agora era Jesus Cristo morando em um outro tabernáculo. Deus morou no tabernáculo chamado Jesus. Jesus voltou ao Pai, voltou ao Espírito. Foi derramado na igreja através de fagulhas de fogo. Mas quando ele veio na última era para poder se materializar, se reuniu todas as fagulhas de fogo que você pode perceber e forma um corpo, no qual é o corpo espiritual de Deus dentro do natural, o corpo de William Branham. O espiritual, Deus está ali dentro, sua palavra, sua revelação, seus mistérios, que ninguém pôde conhecer antes de William Branham, está ali dentro. Aí ele vai embora e deixa outro mistério para nós. Não diga a terceira etapa a ninguém. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. Por isso, meus irmãos, o que aquela igreja primitiva caiu ali na frente, William Branham diz que esta daqui não pode cair. Foi ele quem disse, esta, Cristo, mistério de Deus revelado, ele diz, esta não cairá. Vê se você percebe isso para nós encerrar. Você é o corpo agora, como Jesus era o tabernáculo. Ele foi embora, a igreja se tornou o tabernáculo, mas ela caiu ali na frente. E Deus vem trabalhando através das eras, até trazer um novo tabernáculo, através do novo nome, B-R-A-M-H-A-M. Ele vem trazer um novo nome para a igreja. Agora, esta igreja que é gerada através daquela mensagem que veio através do véu rasgado de Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi rasgado, o véu, o véu foi rasgado, mas isto é Deus mostrando o que Ele é. Não é que os homens rasgou o véu, não, é Deus que abriu o véu, rasgou o véu, para mostrar para nós o que era 7 selos, 7 trovões, 7 eras, novo nome, terceira puxada. Ele veio mostrando, visão da tenda, ele tinha que rasgar o véu, e o véu era uma carne nesse tempo final, um novo tabernáculo. Amém? Agora, isso é espiritual? É. Você tem algum parágrafo que diz que Branham é o novo tabernáculo? Não tem. Você tem apenas Apocalipse, que mostra que ele é o último mensageiro. Ele é o último que Deus manifestou. Ele era o Messias do dia, entende? O ungido. Ele diz, nós somos os Messias, os pequenos Messias. Porque ele não podia dizer, por isso Deus disse para ele, não diga a ninguém. Por isso ninguém espera que o irmão Branham tenha dito na mensagem, o novo nome é o meu. Não. Ele não vai dizer, Deus disse para ele, não diga a ninguém. O dia da vinda foi aquele dia. Não, ele não disse. Simplesmente ele pregou e mostrou para nós a direção do Monte Pôr do Sol. Mas ele não podia falar claro, aquilo ali é o 7º selo. Ele não podia dizer, não era para o seu dia. Era exatamente quando o Espírito que veio no tabernáculo, no novo tabernáculo. Vocês estão me acompanhando? O Espírito que veio no novo tabernáculo, agora operou, pregou as mensagens e foi embora da terra. Mas o irmão Branham diz, o Espírito Santo, Deus, nunca deixou a terra. Porque quando ele deixou a terra no corpo chamado Jesus, ele veio à terra no corpo chamado igreja. Quando ele deixou o corpo, aqui, deixou a terra no corpo chamado Branham, ele veio no corpo da igreja, outra vez. Ele veio aqui no corpo da igreja. A igreja tem que mostrar agora Deus. E você não vai mostrar o Deus como a igreja primitiva tinha que mostrar. Que você vai mostrar o Deus que trouxe a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da era ter terminado. E assim por diante, você vai mostrar esta manifestação.
porque agora é nosso tempo. Amém? Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos meditar em sua palavra. Aquilo que eu não posso falar, não pude falar, e nem sei, não tenho condições de falar, fale para eles, Pai. Toca nos corações, porque a gente sabe que nós mesmos, como seres humanos, não somos nada. Somos um pecador redimido e pela graça de Deus. Mas que o Senhor tem feito a sua obra, tem falado, tem revelado sua palavra e tem se mostrado agora no corpo desta igreja. Mostrado que não é apenas maravilhas como a igreja primitiva deveria mostrar, mas agora é que vai mostrar para o povo as revelações que estavam escondidas durante esse espaço de tempo que o seu profeta pregou, revelou, mas não pôde dizer a ninguém. Obrigado por esta oportunidade. Dê luz a este povo e que eles possam rasgar o véu e ver a mensagem do dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.